A confirmação da vitória do candidato do Partido Nacional, Luiz Lacalle-Pou, nas eleições presidenciais uruguaias não representa somente a guinada do país para a centro-direita e fim de 15 anos sob o comando da Frente Ampla, de centro-esquerda. A vitória foi confirmada somente nesta quinta-feira, 28/11, após a contagem dos chamados votos observados, de pessoas que votaram fora de suas zonas eleitorais. Ainda que Lacalle-Pou tenha tentado se distanciar de Bolsonaro logo após o primeiro turno, recusando o apoio do brasileiro, suas propostas econômicas liberais são alinhadas às do governo brasileiro. Aliados não, parceiros, sim. Aliados de Bolsonaro são Donald Trump, presidente do EUA, Netanyahu, ex-primeiro-ministro de Israel, e Viktor Orbán, premier da Hungria. A parceria de Lacalle-Pou com Bolsonaro seria mais instrumental, relacionada à abertura comercial, e não ideológica, explica Malamud. Malamud lembra ainda que a vitória de Lacalle-Pou é mais uma consequência do descontentamento do eleitorado com seus atuais governantes na região e não exatamente guinada ideológica. Veja a direita no Chile com problemas. Na Argentina e no México, venceram partidos de esquerda. Não é uma questão de ideologia, governista, explica. O professor de Relações Internacionais da PUC-SP David Magalhães, que participa do monitoramento do Observatório da Extrema-Direita, concorda que a dimensão da proximidade entre Lacalle e Bolsonaro é mais econômica, e não ideológica. Existem muitas ideias em comum entre o grupo do ministro brasileiro da Economia, Paulo Guedes, e a visão pró-mercado da centro-direita uruguaia. Mas as afinidades acabam aí, diz o especialista. Em outros aspectos de política externa, por exemplo o compromisso com a agenda de direitos humanos e meio ambiente que o Uruguai tem, tudo aquilo que o governo brasileiro chama de globalismo, a centro-direita uruguaia entende como um compromisso fundamental e se mantém como política de Estado, independentemente do governo de centro-direita ou centro-esquerda, explica Magalhães. Segundo o professor da PUC-SP, os compromissos que o Brasil tem rejeitado em relação à agenda ambientalista e de direitos humanos são consensuais no establishment político uruguaio. Nesse aspecto, o governo Bolsonaro não pode esperar nenhuma convergência. Você não verá o Uruguai mudando sua votação na ONU como o Brasil tem feito, por exemplo. Mas no ponto de vista do alinhamento econômico, essa convergência existe, explica. O analista uruguaio aposta ainda em uma virada nas posições uruguaias em relação à Venezuela, que hoje não reconhece Juan Guaidó como presidente interino do país. Lacalle-Pou deve afastar o Uruguai de Nicolás Maduro, mas ainda não dá para afirmar se reconhecerá Guaidó como presidente, diz Malamud. Diferentemente de Bolsonaro, que demonstrou insatisfação com a vitória do futuro presidente argentino Alberto Fernandes e de sua vice, Cristina Kirchner, Malamud acredita que Lacalle-Pou terá boas relações com o novo governo de Buenos Aires, eleito mês passado. Será uma relação pragmática. E o fato de Cristina estar no governo não representaria um problema. O vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão não governa no Brasil, Cristina Kirchner também não governará na Argentina, justifica. Em relação ao Mercosul, ainda que Lacalle-Pou simpatize com as ideias do governo de Bolsonaro de abrir o bloco comercial, Malamud aposta que a vitória do uruguaio não mudará a atual situação da aliança. É antipático dizer, mas o Mercosul será o que o Brasil e a Argentina fizerem dele. O cenário mais provável é a continuidade formal do bloco em coexistência com a violação permanente de suas regras, avalia o analista uruguaio. Magalhães avalia que a mudança de governo no Uruguai poderia até ajudar a dinamizar o Mercosul. Mas o Uruguai não tem o mesmo peso que a Argentina no bloco. Não é o mesmo que se o argentino Maurício Macri tivesse conseguido a reeleição, diz o professor. Lacalle-Pou chega à presidência uruguaia em sua segunda disputa pelo cargo na eleição anterior, em 2014, foi derrotado pelo presidente Tabaré Vázquez no segundo turno. Desta vez, alinhou-se a partidos de direita e de extrema-direita em sua coalizão. Advogado de 46 anos, Lacalle-Pou vem de uma geração de políticos uruguaios do Partido Nacional,
ou Partido Blanco, de centro-direita. É filho do ex-presidente uruguaio conservador Luiz Alberto Lacalle, que governou o país entre 1990 e 1995, e bisneto de Luiz Alberto de Herrera, um dos líderes mais destacados da história do Partido Nacional. Iniciou sua carreira política assim que se formou em Direito, aos 26 anos, quando foi eleito deputado, em 1999. Foi reeleito para 3 mandatos consecutivos, e chegou a ser presidente da Câmara entre 2011 e 2012. Após a derrota para Vázquez em 2014, foi eleito senador, cargo que ocupava até agora. É casado com Lorena Ponce de León, que conheceu ainda na adolescência, e tem 3 filhos. Apesar de ter sido eleito em um partido de centro-direita e contar com o apoio da extrema-direita, Lacalle Pou afirmou durante sua campanha que não planejava rever leis aprovadas pelas gestões anteriores como a autorização do casamento homossexual, a liberalização da maconha e a legalização do aborto. Magalhães lembra ainda que a influência da extrema-direita no governo de Lacalle depende muito da forma como os ministérios serão distribuídos entre a coalizão. Eles não devem ficar com os ministérios mais importantes, como Defesa e Relações Exteriores, por exemplo, diz o professor.